E agora falando de segurança pública, que você disse que é uma das principais bandeiras do partido, da sua pré-campanha, e você costuma tratar essa questão como algo simples de resolver, né? Você até falou, acho que ontem, tipo, o Donald Trump foi na Venezuela e resolveu rapidamente. E com o crime organizado no Brasil seria da mesma forma. Como é que resolve isso dessa maneira tão simples? Porque se fosse simples, em teoria já teria sido feito. Que é porque não faz. O eleitor pode se perguntar isso, né? Sim, assim, isso, se a gente olhar, foi bem legal ter essa pergunta agora no final, porque ela conversa com toda a entrevista. Esse talvez seja o exemplo mais óbvio do aquilo que eu falei do nada acontece, nothing ever happens. Do tipo, a pessoa está sendo assaltada recorrentemente. Todos os tipos de políticas públicas, de segurança pública diferentes, inclusivas, a ideia de um direito penal menor, a ideia do garantismo, tudo isso, especialmente pós-88, foi tentado. E a real é o seguinte, vamos fazer o básico, vamos fazer o óbvio. Se você vai pro leste asiático, você vai pra Vietnã, você vai pra Indonésia, você vai pra Singapura, que deu um choque de lei e ordem. Veja, era um país, e ainda são, Vietnã, país de terceiro mundo. Terceiro mundo. Eles não têm os mesmos índices de violência da gente. Agora tem leis penais, leis de execução penais, muito mais simples e muito mais claros do que os nossos. Mesmo vindo de países mais pobres e desiguais. A Singapura é um lugar favelizado, até os anos 70, favelizado, pobre e com violência. O que eles fizeram para alterar? O que o Vietnã faz? Estou falando de um país comunista, para pegar aqui uma experiência do cara do lado de lá. O que El Salvador fez? A aplicação clara e simples da lei e ordem. Porque no fim do dia, uma pessoa que é um bandido, ele toma uma decisão que envolve economia e envolve status social. Se ele tem uma recompensa grande e um risco baixo, óbvio que faz sentido para ele entrar no crime. O único freio que ele poderia ter é um freio moral. Não vou entrar. Mesmo com essa oportunidade enorme de ganhar dinheiro no crime, eu não vou fazer porque eu acho errado. E muitas pessoas, a maior parte das pessoas mais pobres, tomam uma decisão que no fundo é moral. Você ser um entregador e não ser um assaltante, no fundo é uma decisão moral. E esse cara, não, eu não quero aceitar isso aqui pra mim. Então, alterar esse sistema de incentivos é o mais óbvio que nós precisamos fazer. E aí entra uma segunda consequência, que a segunda consequência disso é, uma coisa, beleza, o criminoso não tem que se sentir incentivado. Mudamos as leis penais, mudamos as leis de execução penal, dificultamos muito o cometimento do crime e tornamos a polícia muito efetiva. Aí entra também a parte de inteligência, vamos botar câmeras nas cidades, por mais que eu ache isso meio orwelliano, funciona em São Paulo, funciona, assim, relatos de amigos policiais, cara, esse cara aqui, assaltou um banco 2 meses atrás, foi visto andando na rua, em tal rua, agora ele dobrou, tá na outra rua, a polícia já pega e para ele muito mais efetivo, reduz inclusive a letalidade da polícia, porque ela faz a operação de buscar esses caras só usando as câmeras na cidade e tal, funciona. Todas essas coisas precisam ser implementadas. Agora tem uma outra coisa que aconteceu, a gente deixou rodar o crime de maneira tão solta nos últimos 30, 40 anos, que surgiram megacorporações que são esses cartéis, são as facções, o Comando Vermelho, o PCC, cada um com uma natureza diferente. Isto aqui vai ter que ter um enfrentamento que não é igual ao enfrentamento que eu vou ter com assaltantes normais. É exatamente o que eu ia te perguntar na sequência. Como é que se resolve esse problema? Perfeito. São duas questões diferentes. Uma questão é, nós precisamos ter um sistema legal e um sistema de persecução penal contra crimes violentos no Brasil muito claro, muito duro, muito sério, pra gente, no long run, acabar com, e assim, tornar os níveis de violência nossos não só suportáveis, adequados e muito baixos. Dá pra ter um país muito seguro. Até porque o Brasil não era o país mais inseguro do mundo. Até os anos 60 o Brasil não era problemático nisso. Existe muita fantasia. Cara, o Brasil não era esse problemão até você ter, vamos dizer, o êxodo rural e ter formado as periferias e aí ter criado lugares em que as pessoas viviam de maneira subhumana. Foi isso. As periferias em todos os lugares no Brasil acabaram tendo esse colateral. Então a gente não precisa acreditar que viver no Brasil tem que ser necessariamente inseguro. A gente só passou a acreditar porque sim. As facções já são uma coisa anômala, porque as facções elas são mega organizações, mega corporações que utilizam de estratégias diferentes cada uma para interferir na vida política brasileira. Porque o Comando Vermelho, ao tomar um território, ele passa a exercer poder político, não força política. O PCC é também político, mas ele é muito mais sutil. O PCC é muito mais perigoso do Comando Vermelho no sentido institucional. E o Comando Vermelho é muito mais perigoso do que o PCC no sentido da letalidade, porque ele toma territórios, mata as pessoas, mata opositores. Então uma parte das mortes que a gente vê é gerada pela expansão do Comando Vermelho e os enfrentamentos com os outros. Então a gente tem que ter duas estratégias com eles. Com o Comando Vermelho, é o que eu chamo de expansão horizontal. Ou seja, você tem um mapa, você pega o horizonte e eles se expandem pelo horizonte. Você tem que circunscrever todas as áreas dominadas por eles e, para além da mudança das leis penais,
tratar eles como organizações terroristas e destruí-los, prisão perpétua para as lideranças deles, destruição total e completa, recuperação dos territórios e processo de desfavelização disso. É isso. Isso desfavelização? É uma desfavelização. No longo prazo, não é nem no prazo, no médio prazo, no governo nosso, meu sonho de infância, pela verdade, é um país sem favela. Não tem que ter favela. Um país que tem favela não é um país sério. Você nunca vai poder falar que o país é sério tendo favela. Não existe país sério que tenha favela. Nenhum país que se diz sério permite que pessoas vivam em condições subhumanas e acha que isso é parte da própria cultura. Não pode ser. Você pode falar, isso foi um recorte da cultura naquele período. Ah, que legal, tínhamos o Cartola no morro, no Rio de Janeiro. Aí veio essa cultura. Aqui, não. Por mais que não seja favela, mas tinha um mangue, o sujo Mangue Beach, legal, tal. Beleza, é um recorte. Mas, cara, não dá pra morar numa favela. Não é correto morar numa favela. É indecente morar na favela. Não tem que existir favela. Nós temos que eliminar a favela como complexo urbanístico. Ponto. As pessoas precisam viver dignamente. E o Estado brasileiro tem que fazer isso. É uma função, vamos dizer, existencial do Estado brasileiro resolver a questão da favela. Já o PCC é institucional. Ele invade as instituições, ele tá no legislativo, ele tá no executivo, ele tá no judiciário, ele tá no mercado financeiro. Saiu hoje já saiu o primeiro diagrama mostrando que a REAG, que é a empresa, o fundo, né, do mercado financeiro que lavava dinheiro do PCC e que tinha relação com todos os grandes bancões brasileiros. Tinha empresas correlatas com ele ligadas ao Toffoli, ligadas a familiares do Toffoli. Então o nível de infiltração do PCC é colossal. Então com o PCC vai entrar muito inteligência, COAF, Polícia Federal e algo que pra gente é central, que é o Porto de Santos tá permitindo o PCC ter faturamento bilionário. Porto de Santos é o lugar onde eles estão escoando droga especialmente para a Europa. É uma operação altamente lucrativa. É a famosa rota bioceânica, porque eles vão pegando a droga que vem da Bolívia, a droga que vem da Colômbia. Se ela não vai para os Estados Unidos via Venezuela, dos cartéis dos soles lá, ela vem para cá, entra no Mato Grosso do Sul, vai pela rota caipira por São Paulo e vai a Porto Santos. O Porto Santos tem que ser alvo de uma intervenção federal. Já. E você tem que destruir o PCC, porque a fonte do dinheiro dele está ali. Essas duas grandes atuações resolveriam o problema dos cartéis. E aí a gente retoma território e volta para algum tipo de normalidade institucional, que hoje não tem. Hoje o que a gente está vendo o Brasil está institucionalmente destruído. Você citou alguns países como exemplo no combate à criminalidade, Vietnã, Singapura, não combate à criminalidade, mas também de ordenamento, né? E queria pegar no exemplo de El Salvador rapidamente, porque eu já vi você falar em outras entrevistas sobre isso, de ser uma ideia, um modelo a ser replicado. Só que El Salvador é um país de 6 milhões de habitantes. Sim. É um país pequeno, o crime organizado de lá se concentraria em gangues, né? A gente está falando aqui de facções muito maiores, como você mesmo falou agora, de mega organizações já, de coisas muito, muito sutis que estão por ali, que fica até um pouco mais difícil de você diagnosticar exatamente o que é que está acontecendo. Só que são casos realmente muito diferentes. O que ele aplicou lá para o que se aplicaria aqui? A gente não correria um risco de ter um custo democrático muito alto, de romper com algumas garantias constitucionais, romper com situações mais do Estado Democrático de Direito, porque Bukele lá começou a colocar um sistema de... Tá me faltando a palavra agora, mas enfim. É tipo um estado de defesa. É um estado de defesa. Que ele coloca, na verdade é um estado de... eu não tá vindo o nome agora. É como se fosse um estado de sítio, um estado de defesa, que é um status específico que ele renova mês a mês. Prendeu muita gente, deportou muita gente, só que há uma constante reclamação, inclusive de órgãos internacionais que observam a questão de El Salvador, de que tem um custo democrático alto, de que aquilo pode se tornar um estado de exceção. Você estaria disposto também a aplicar isso aqui e com o custo eleitoral que isso também poderia ter para a população? Um custo também democrático e eleitoral. Como é que você dialogaria com essa situação? Olha, lógico que a questão de El Salvador é uma questão que todo mundo coloca, porque o Bukele ele se tornou uma espécie de herói pro campo da direita. Só que eu não vejo pessoas de esquerda reclamarem da política que é feita em países que são abertamente ditatoriais, como a China, e que não tem democracia alguma, China e Vietnã, e que tiveram resultados, que tem historicamente resultados muito efetivos no combate ao crime violento. Então, a real é o seguinte, pode vir do Vietnã, pode vir da Singapura, pode vir da China, pode vir de El Salvador. As políticas de lei e ordem e do uso da força de maneira muito intensa contra organizações criminosas e no impedimento do crime violento, isso será uma tônica no nosso governo. Sobre El Salvador, para não parecer que eu estou tergiversando. Sim. El Salvador, e eu acho a resposta do Bukele sobre isso muito boa, todos esses organismos internacionais não ligavam para o fato de Salvador estar
tomada pelo crime. Não falavam sobre isso. Para eles havia uma normalidade democrática quando 80% do território El Salvador em algum momento estava ocupado por cartéis. Então, para eles aquilo era normalidade democrática. A real é assim, o Bukele ele venceu as eleições, ele foi eleito com uma votação muito grande, e até os opositores dele falaram em manter esse estado de exceção que ele colocou, que esse é o termo, agora eu me lembrei, o termo específico, é o estado de exceção, para continuar combatendo os cartéis. Então os caras que concorreram contra o Bukele falaram, não, vamos manter isso, porque é uma política que vem sendo efetiva. O que você não pode ter é um estado que vai ficar permanentemente no estado de exceção. E naturalmente vem aquela dúvida, que é a dúvida sobre democracia. Alguém que cruzou essa linha, será que ele volta? Tipo, o César cruzou o Rubicão, ele vai voltar do Rubicão? Essa é a dúvida que todos têm sobre ele, e essa é uma discussão a se ver. O fato é, a aplicação daquela política que ele fez não é uma aplicação que tem que vir acompanhada necessariamente de uma ruptura democrática. Até porque, fazendo minha leitura sobre o Brasil, o caso brasileiro é um caso em que nós temos uma democracia meramente sufragista. O Brasil não é uma democracia. Um país em que a maior parte da população em eleições municipais vende o voto não é uma democracia. Um regime em que os partidos políticos são cartórios e para você ser candidato você tem que se adequar à regra de um cartório. Você não é democrático. A gente tem uma democracia que ela é meramente, vamos dizer, ela é um discurso e ela é uma validação quase ritualística, que é um sufrágio que você faz de 2 em 2 anos, para manter um jogo que é praticamente um jogo de cartas marcadas. Então, a gente tem problemas maiores do que esse na nossa democracia. Dito isso, um governo nosso, como é que a gente faria? A gente faria intervenções em que seria colocado um estado de defesa em áreas específicas comandadas pelo crime organizado. Então, por exemplo, uma periferia, uma favela no Rio de Janeiro, que está sob comando, o Complexo da Penha, está sob comando do Comando Vermelho, regras diferentes vão estar lá. A polícia tem que ter liberdade para atuar ali dentro, entrar na casa das pessoas, porque os bandidos se escondem nas casas das pessoas. Você vai precisar de ter outros meios de ação para retomar aquela área. Retomou aquela área, está eliminado o crime organizado, volta à situação de normalidade, e aí entra um outro processo que para mim é o grande lance, a grande coisa a se fazer ok, destruir o crime, vou fazer o que depois? Eu preciso fazer uma recuperação civilizacional daquele lugar. Aquelas pessoas são sensíveis economicamente, as pessoas urbanisticamente têm que passar a viver num lugar decente. As pessoas pegam tuberculose numa favela no Rio de Janeiro porque as casas estão tão próximas uma da outra, tem tanta sombra que surge mofo, a pessoa tem tuberculose, que é uma doença, sei lá, comum no século XIX. Não é normal isso. Então, a favela enquanto cultura, ela tem que ser desconstruída, e a favela quanto modo de vida tem que ser desconstruído. E ali a gente tem que criar bairros. Então não basta a gente apenas tirar o crime. A gente vai ter que ter um grande processo de inserção civilizacional daquelas pessoas naquilo que a gente chama de Brasil. Então, para mim, esse é o grande projeto civilizacional brasileiro. De longe. Destruição do crime. E aí tem uma coisa. Para El Salvador, a destruição dos cartéis ali foi um momento civilizacional em que El Salvador surgiu para o mundo. Um El Salvadorenho hoje, ele tem uma autoestima na lua. Os caras vivem zoando ali na América Central. Você vai falar hoje com o El Salvadorenho, parece que o cara mora na Suíça. Então se achando, por quê? Nós resolvemos um problema muito importante que vocês mexicanos não resolveram, colombianos, venezuelanos, brasileiros não resolveram. A gente resolveu. Eles estão com um orgulho lá em cima, que eles resolveram um problema muito latino-americano. Isso para eles é um marco, assim, da cultura deles, e será um marco da cultura deles. Especialmente se for mantido de uma maneira que não redunde em mais um caudilho típico latino-americano. Eu concordo com a crítica da possibilidade. Nós aqui no Brasil podemos ter o nosso, que é destruir o cartel, é destruir essas facções e tornar essas 20 e poucas milhões de pessoas que moram no Brasil em lugares muito precários, torná-los cidadãos. Tornar aqueles bairros passíveis de serem vividos. Feito isso, acho que a gente resolve a grande questão social brasileira. Você sabe, a grande questão social brasileira, no fundo, são as grandes periferias e o sertão. Resolveu isso, em grande medida, é tornar o Brasil um Brasil que, do norte a sul, ele faça sentido para as pessoas. E eu acho que esse é o nosso projeto. Esse é um projeto civilizacional e a gente precisa fazer isso nos próximos 20 e poucos anos. É isso. Com muito senso de urgência. E por isso que eu tô falando que isso tem que ser muito claro. É bem óbvio, eu quero destruir as facções, eu quero derrubar a maior parte dos barracos e fazer prédios para aquelas pessoas tenham dignidade, e quero ter regras bem claras para que aqueles bairros se mantenham bairros, que as pessoas tenham título de propriedade, vivam bem, e que a ideia de favela seja só uma imagem de um passado muito ruim, distante. Igual, sei lá, quando eu leio o Grande Sertão Veredas, as brigas de cangaço que tinha no norte de Minas, no sul da Bahia, aconteciam. Sim, aconteceu. Podemos até romantizar, produzir filmes sobre algo que já foi, mas não sobre algo que é. Mas é sustentável ter essa ruptura sem enfrentar a desigualdade? Isto é enfrentar a desigualdade por si só. Como é que eu posso... Pensa assim, como é que eu posso... Um dos direitos humanos fundamentais, se eu for pensar em termos liberais, John Locke,
é a ideia de propriedade, né? Vida, liberdade e propriedade. Né? São os tais, os primeiros, a gente aprende na faculdade de direito, primeiros direitos humanos de primeira geração. A propriedade é, nesse sentido, um direito, porque a primeira propriedade que você tem é sobre o seu próprio corpo, a ideia de não ser escravo, né? Essas pessoas que moram nas periferias, elas sequer têm, por mais que tenha sido fruto de uma invasão, boa parte das favelas são fruto de crime, aquelas pessoas, depois de tantos anos, 10, 15, 20 anos, não têm título de propriedade. Às vezes, especialmente em áreas de facção, quem determina se você pode morar ou não num barraco ou numa casinha é a facção. Que é onde entra justamente o Estado paralelo, né? O Exato. Estado é ausente ali. Exato. Então, ao retomar aquele território, ao levar a dignidade e ao entregar a propriedade para aquela pessoa, eu estou necessariamente reduzindo desigualdades. Porque eu tirei a pessoa do status de servo e transformei em cidadão, que já é um salto civilizacional colossal. E aí você vai falar, mas qual o custo disso? Porque eu posso receber a crítica liberal que eu recebo. Mas isso aí vai custar coisa de 900 bilhões. O que é 900 bilhões, velho? Em 10 anos. Cada ponto da taxa Selic nos custa 50 bi no orçamento por ano. Se a gente faz um bom ajuste fiscal e derruba a taxa em 6, 7%, se a gente falar em 6%, são o quê? 300 bi um ano. Tá certo que eu tenho que fazer isso também para ter espaço de investimento em outras coisas. Mas dá pra gente falar em gastar num programa acelerado e inteligente de formação de bairros 90 bi por ano para em 10 anos a gente resolver esse assunto? Tem que ser um projeto que se eu cheguei à presidência e depois vai vir o outro tem que continuar tocando. Vamos acabar com a favela no Brasil? País sério não tem favela. E a gente colocou na nossa imaginação no Brasil a ideia de que a gente precisa ter favela porque isso faz parte da nossa identidade. Não faz. Morar numa casa precária não é identidade, é só precariedade. Você pode muito bem ter música boa sem ter nada disso. Você pode muito bem ter suas particularidades culturais sem precisar ter nada disso. Você pode ter banheiro, esgoto, árvorezinha na rua, rua arborizada, câmera na rua, iluminado. Você pode ter tudo isso e ter cultura. Nada impede você de ter cultura boa. Porque a ideia de que a gente começou a criar a gente aceitou a pobreza como parte da gente, especialmente a pobreza urbana, e a gente começou a romantizar. E a gente transformou isso num elemento central da nossa cultura. Não pode ser. Que missão é essa que a gente tem como nação? Quando o Lula começou a soltar aqueles memes de soberania, ficava lá um cachorro caramelo, um cartão do Bolsa Família. Isso não é soberania. Começar pelo cachorro caramelo, que é só um cachorro sem dono. Um cachorro meio largado que os outros ficam dando comida às vezes. Nós não somos um cachorro caramelo, nós somos uma nação que pode ser grande. E se a gente começa aceitando o desrespeito ao mais pobre, que no fundo a favelização cara, vive aí nesse buraco aí. Vive aí, beleza, faz um pagode aí. Som bom, homem bom. Aí você vai, às vezes vai numa feijoada lá, vai numa festa, uma volta pra sua casa de classe média, num lugar devidamente cuidado. Isso é tratar o outro como um animal. Eu não acredito nisso, e não só não acredito nisso. Veja, eu nunca morei em favela, não pretendo morar em favela, nem sequer sou um grande fã, vamos dizer, dessa coisa de a cultura da periferia. Esse é o Renan, esse sou eu. Não tô aqui falando se isso aqui é necessariamente melhor. Esse sou eu. Eu não quero que aquelas pessoas vivam assim, não só por causa delas, mas por mim. Eu não quero que a cidade que eu conviva seja uma cidade que eu não possa cruzar de carro. Eu não posso não querer, eu não posso não ter medo de comer num restaurante lá. Eu posso não querer, não ter um país em que eu não possa conviver com as pessoas dali. Eu tô pensando em mim. E as pessoas têm que pensar nelas. A elite brasileira que aceita que exista a favela, ela tá assim, ela acha que é tipo um apartheid, ela quer que a cidade dela seja feia, ela quer que o convívio humano seja uma desgraça. Isso é coisa de gente maluca. Aí eu acho que assim, coisa de gente meio psicopata, cara, ignorar esse assunto. E aí, Renan, pra fechar, já encerrando aqui a entrevista, que a gente já conversou um bocado, né, um monte de coisa. Todas essas propostas que você acaba colocando, incluindo essa última, que talvez seja a que eu considero que teria um pouco mais de polêmica para discutir, né, na sociedade. Você acha? Talvez um custo cultural. Eu falei de custo democrático, falei de custo eleitoral, mas não teria um custo cultural nisso? Eu acho que seria um trade-off que o morador toparia tranquilamente. Ter assim, você vai morar num bairro decente. Poxa, mas eu perdi, sei lá, uma expressão, um beat musical que viria do ato de morar no... Eu acho que estaria todo mundo disposto a pagar esse custo, até porque eu tenho certeza absoluta que você não precisa de uma construção precária para isso. A ideia de favela enquanto construção, ela tem que... Enquanto arranjo urbanístico, ela tem que ser desconstruída. As pessoas sequer têm privacidade, né? Porque as coisas são tão amontoadas que não há privacidade. Eu acho... Eu acho que não é detrimental. Não é como imagino. Mas é uma solução botar tudo para baixo com o subprédio, ou é só uma de saber o que a pessoa quer? Depende.
Vai depender, cada lugar é um contexto. Em Paraisópolis, agora, o prefeito de São Paulo, Paraisópolis é uma favela muito grande dentro do bairro do Morumbi. Então você tem aquela coisa da desigualdade, a imagem de um prédio de luxo e a favela. Paraisópolis, ela, por estar numa área rica, naturalmente as pessoas trabalham em lugares de serviço que têm renda. Logo, as pessoas que moram ali não são exatamente pobres. Se eu pegar a renda média em Paraisópolis, é maior do que uma parte das cidades pequenas ao redor do Brasil. Mas, vamos botar uma pós-favela? A maior parte dos lugares ali, você tem que apenas ter reformas nas casas e título de propriedade, e as vielas têm que desaparecer, então você tem que derrubar vielas, tem que abrir vias normais, e você consegue preservar a maior parte das casas que as pessoas têm ali, desde que façam ajustes. Por exemplo, e isso eu acho muito injusto, um comerciante em qualquer lugar do Brasil vai ter uma fiscalização infernal da prefeitura se ele não tiver, sei lá, a calçada está sendo usada por tantos metros, se ele não estiver cumprindo uma série de requisitos. Agora uma pessoa vai lá, monta um bairro inteiro de favela e não tem fiscalização nele. Se aquela pessoa vai ser formalizada, ou seja, ela vai ter o título de propriedade, ela vai ser titular de direitos, aquela propriedade é dela, ela vai ser aquela propriedade defendida contra o invasor e responsabilidades. Então, aquilo tem que ser adequado. Então, dá pra fazer, em vez de derrubar, fazer uma adequação. Paraisópolis vai ter adequação pra caramba. E o prefeito tá certo em fazer isso. Agora, um lugar que tá, sei lá, um lugar de palafita numa encosta. Cara, não tem que ter lugar de palafita encosta em lugar nenhum. Quer dizer, palafita encosta nem dá, né? Que a água encosta. Mas você entendeu? Palafita, sim, lugar de encosta, ou vamos dizer, invasões em áreas de manancial. Isso tem que sair de lá. Então, aquelas pessoas têm que sair de lá. Então, cada caso é um caso. Mas o fato é, o arranjo urbanístico que a gente vê como favela não tem que existir. Exato. Enfim, o senhor também disse, né, na sua última entrevista, numa entrevista recente aqui do senhor para o Metrópolis, para o nosso colega Paulo Capelli, o senhor falou sobre a questão da segurança pública, que naquela altura, pelo menos, parecia que ia ser a principal pauta das eleições, né, desse ano. O senhor elogiou o governador Cláudio Castro por conta daquela operação que teve lá no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, que resultou em 130 mortes, né, de pessoas que estavam ali em conflito com a polícia. Se o senhor se eleito, quais seriam as suas principais propostas para a área de segurança pública? E o senhor pretende fazer coisas desse tipo, fazer operações dessa magnitude, dessa escala, governador? O Brasil, André, é o recordista mundial de homicídios. Todos os anos, 40, 50 mil brasileiros são mortos devido à violência, à criminalidade que reina aqui no Brasil, praticamente com pouquíssima punição. O que eu quero, André, é elevar o custo do crime. Na hora que nós começarmos a prender criminosos, bandidos que hoje ficam soltos, eu tenho um caso lá em Minas que eu sempre gosto de citar, uma pessoa, um criminoso que já tem 88 passagens, já roubou 88 vezes, está solto. Hoje ele deve estar roubando a vez 89. Porque amanhã na audiência de custódia, talvez ele fique um dia detido, uma noite, ele vai ser solto novamente. Nós estamos aqui desmoralizando o serviço das forças de segurança. Elas prendem sim, mas a justiça solta. O que eu quero é que quem for preso continue preso. Levei essa proposta para o ministro Lewandowski para que quem estiver na terceira ocorrência já não mais seja liberado em audiência de custódia, e ele não colocou isso na PEC da segurança, literalmente esqueceu. Essa é uma das principais medidas que nós vamos ter no Brasil. E quando eu falo de 40 mil homicídios, são 40 mil famílias destroçadas. Isso é um impacto social gigantesco. São famílias que perderam ou o pai, ou o filho, ou o irmão, ou até mesmo a mãe, para esses criminosos. Isso significa um custo psicológico para o país que nós nem temos ideia. Famílias que vão ficar eternamente com esse trauma, carregando esse problema. E ainda tem, André, custo financeiro para o Estado, principalmente para o governo federal, já que isso onera, sobrecarrega o sistema de saúde, que toda hora está atendendo gente baleada, gente esfaqueada.
Isso sobrecarrega a Previdência, já que muitas dessas pessoas ficam afastadas do trabalho por meses ou até inválidas para sempre, fazendo com que o brasileiro que paga imposto é que acabe arcando com isso. Então, criminoso, para mim, nós temos é de colocar atrás das grades. E já falei que vamos precisar de muito mais presídio do que nós temos aqui no Brasil. E o ano passado eu fui conhecer a experiência mais bem-sucedida do mundo de redução de criminalidade e também de homicídios, onde, em El Salvador, 99% de redução dos homicídios em 4 anos. El Salvador conseguiu. A receita de lá foi enquadrar como terrorista todos aqueles que têm conexão com facções e organizações criminosas. Pena mínima de 25 anos. É motorista do chefe da organização criminosa, é criminoso também, 25 anos de cadeia. Na hora que o custo do crime encarece, a criminalidade diminui muito. Na hora que você manda o criminoso para trás das grades, ele não fica aí solto, livre, cometendo atrocidades contra as pessoas de bem. Então, esse vai ser um ponto que eu vou atacar. E quem vai ganhar é o Brasil como um todo. Só vai perder quem sobrevive do crime hoje. O senhor pensa que seria possível construir um CECOT, como fez o Nayib Bukele em El Salvador, no Brasil? Uma coisa parecida, um CECOT brasileiro? Plenamente. E eu iria até além, seria um CECOT com diversas indústrias acopladas para que eles... o CECOT brasileiro? De preferência num lugar onde seja fácil receber matéria-prima e exportar. Talvez não vai poder ser tão no interior, porque eu quero todos esses presos também trabalhando. A sociedade não vai ficar sustentando criminosos não, André. Talvez no Rio da Amazônia, um lugar isolado, mas que tenham acesso para receber material que eles vão trabalhar e estar exportando. Uma zona de livre comércio movida a criminosos aqui que ficarão detidos.